Alô você! Fala meu povo! Tema da aula de hoje: penalidades da 8.112 de 90. Olha só, a aula é boa? É. Meu povo, a aula é boa porque não é difícil de concatenar as ideias no que seja penalidade. Só que vamos pegar umas observações aí que você vai arrebentar na prova. Caráter objetivo, sem inventar moda. Primeira coisa, o rol de penalidades na 8.112,90 é chamado rol taxativo. O que é um rol taxativo? Amigo, se tá aqui é penalidade, se não tá, não é. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Advertência, suspensão, demissão, 2 cassações e 2 destituições. São classificados como penalidades da 8.112,90. Vamos trabalhar os detalhes de um a um e eu vou dizer para você o que é importante. Primeira penalidade, advertência. Acompanha comigo aqui. Ó, o que é importante de você saber na advertência? Meu povo, primeira coisa, a advertência, só existe advertência por escrito. Não existe a chamada advertência verbal do servidor. Mais uma coisa, vamos bater o que é 8.100, o que as provas da CESP-UNB, por exemplo, tenta arrebentar você. A penalidade é advertência. A penalidade não é repreensão. Evandro, mas repreensão parece ser penalidade, pode ser de outro estatuto, por exemplo. Se você estiver estudando para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, você vai ver que lá dentro do estatuto do Servidor Público Civil do Rio de Janeiro, repreensão é punição. Só que no nosso estatuto da 8.112,90, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, a penalidade é advertência, não é repreensão. E mais, só existe por escrito, não existe advertência verbal. Primeiro detalhe. Segundo, suspensão. O que é importante a gente saber da suspensão? Acompanha comigo aqui. Olha, a suspensão ela tem uns detalhes bem legais nela. Primeiro detalhe da suspensão. O máximo da suspensão na 8.112,90 é de 90 dias. Tem que tomar cuidado. Suspensão é penalidade. Tem uma coisa que a banca sempre traz para vocês que vocês sempre confundem. É diferente. A penalidade de suspensão é totalmente diferente do chamado afastamento preventivo. Evandro, quais as diferenças que são marcantes? A primeira é no prazo. Suspensão é no máximo 90 dias. O afastamento preventivo, o máximo dele é 120 dias. Porque são 60 prorrogáveis por mais 60 dias. Evandro, o que é o afastamento preventivo? Primeiro, o afastamento preventivo não é penalidade. Afastamento preventivo é quando o servidor está respondendo um PAD e de qualquer forma ele pode influir dentro do PAD. Vamos supor, você está respondendo um processo administrativo disciplinar e a comissão está dentro do seu órgão e você está pentelhando todo dia. Você chega às 8 e sai às 18. De 8 da manhã às 18 você fica pedindo, pelo amor de Deus, para o pessoal da comissão do PAD não orientar pela sua demissão. Cara, você está atrapalhando os trabalhos do PAD. Se você fizer isso, a própria comissão do processo administrativo disciplinar vai pedir um afastamento preventivo, em que você vai ficar em casa recebendo, então você sabe que aqui é com remuneração, por prazo de 60 mais 60, que é o prazo total de 120. Fica em casa, recebe, não perturba ninguém. Só para isso que serve o afastamento preventivo. Isso aqui não é chamado punição. É chamado medida cautelar. Tá aí a primeira diferença. Na suspensão, o prazo é de máximo de 90 dias e aqui é sem remuneração. E é tido como penalidade, né, meu povo? Você fica em casa, não recebe um tostão e o prazo máximo é de 90 dias. Tem que tomar cuidado, tá? A suspensão também, ela se dá através da... quando você tem reincidência na advertência. Você vai ver que existe um prazo para cancelamento na advertência. E você vai ver que esse prazo no cancelamento para advertência é de 3 anos. Você não pode, dentro desse prazo de 3 anos, tomar 2 advertências seguidas. Não existe. Tomou 2, a segunda vira o quê? Suspensão. Tá aí os detalhes. Cuidado. Suspensão é penalidade, prazo máximo de 90 dias, sem remuneração, fica em casa, não recebe. E se der reincidência na advertência, é suspensão.
Diferente do afastamento preventivo, que o prazo é de 60 mais 60, ou seja, a SESP-UNB costuma trazer que o prazo máximo é de 120 dias. É quando você está atrapalhando o andamento do processo administrativo disciplinar. Fica em casa, mas é com remuneração. Medida cautelar não é penalidade. Matamos aí a suspensão. Vamos agora dar uma olhada na cassação da aposentadoria. Evandro, o que é a cassação da aposentadoria? Amigo, a cassação da aposentadoria é a punição do aposentado. Toda vez que o aposentado comete alguma coisa que é tido como suspensão ou demissão, ele pode ter a aposentadoria cassado. Imagina, quando o cara vai para a aposentadoria, a única coisa que sobra para ele é a aposentadoria. É inatividade. Se ele perder a aposentadoria, ele não tem nada não. Então você já sabe que a cassação da aposentadoria é a penalidade do aposentado. Ele não pode tomar suspensão, tampouco demissão. Cassação da disponibilidade. O que é disponibilidade? É quando você fica recebendo proporcional ao tempo trabalhado, porque o seu órgão foi declarado extinto ou desnecessário. Imagine que a administração pública quer trazer você de volta no aproveitamento, você não quer vir, eles vão caçar a sua disponibilidade, você está cometendo uma penalidade. Aí, Evandro, eu estou em disponibilidade, eu cometo uma falta passiva de suspensão ou demissão na 8.112, qual é a penalidade que eu tomo? Cassação da disponibilidade. Destituição do cargo em comissão e destituição da função de confiança. Olha só, pessoal. Existem as chamadas a função de confiança e existe o cargo em comissão. Olha só, a gente tem que tomar bastante cuidado em uma coisa aqui, né? Função de confiança é aquela função de chefia e direção que quem deve exercer, só pode exercer de acordo com o artigo 37 da Constituição, é quem tem um cargo de natureza efetiva. Aquele cara que entra na 8.112,90 através de concurso público, ele tem um cargo de natureza efetiva. Vai passar pelo estágio probatório, vai ter estabilidade. E você tem a outra porta de entrada da 8.112, que é o cara que faz sem concurso público. Esse sem concurso público, ele tem o quê? Um cargo em comissão. São chamados cargos de livre nomeação e livre exoneração. A função de confiança é diferente, ela não é de livre nomeação e livre exoneração, não, porque você já foi nomeado aqui atrás, você vai ser nomeado de novo? Não, aqui é de livre designação e livre dispensa. Amigo, coloco você de chefe a hora que eu quero, tiro a hora que eu quero. Aqui é a mesma coisa. Nomeio você para um cargo de livre nomeação e livre exoneração, coloco a hora que quero, tiro a hora que quero. Você imagina que o cara entra, um exemplo, para ser ministro da Justiça. Amigo, o ministro da Justiça ele não precisa ser servidor, não. Ele pode ser qualquer um. Se quem tem a competência legal, por exemplo, o presidente da República quer nomear você para um cargo de livre nomeação e livre exoneração, nomeia a hora que quer, tira a hora que quer. Agora, e se o ministro da Justiça for nomeado e chegar lá e ele cometer uma falta, como é que ele sai de lá? Cara, exoneração não é penalidade não. Primeiro que não está no rol taxativo, segundo que não é classificado como penalidade. Se o cara comete uma falta, o que você faz? Você destitui ele. Destituição do cargo em comissão. Agora, e aqui? Livre designação e livre dispensa. Por exemplo, o seu professor de Direito Constitucional, Daniel Sena. Daniel Sena tem um cargo de natureza o quê? Efetiva. Só que o Daniel, ele sempre, desde que ele entrou, ele foi chefe, amigo. Isso aí tem uma outra classificação que eu não posso dizer aqui, mas aqui é chamado puxa-saco, mas tudo bem. Aí o que acontece? Toda vez que ele está lá, ele tem uma danada numa função de confiança. Mas por que o Daniel tem uma função de confiança? Porque ele recebe uma gratificação por função de confiança, que é chamado DAS. Ah, o Daniel pode receber isso? Pode, porque ele é danado, amigo. Ele é... Você já sabe o que é que eu falei para você, mas não interessa. Ele está lá. Toda vez ele é designado por alguma coisa e quando eles querem tirar ele de lá, eles dispensam ele. Mas e se o Daniel cometer uma falta qualquer lá? Ele vai ser dispensado? Não. Ele vai ser destituído. Pessoal, tô brincando, tá? O Daniel é uma excelente pessoa. Eu gosto pra caramba do Daniel. Excelente profissional. Melhor servidor, o maior investimento que o governo federal já fez em todas as épocas foi aquele menino. Melhor professor de Direito Constitucional do Brasil e também o melhor servidor público federal do Brasil. Pode acreditar. Tranquilo? Então você já sabe. Cuidado para não confundir, tá? Função de confiança, livre designação, livre dispensa. Só pode ser exercido por servidor de caráter efetivo. Onde está isso, Evandro? Está no artigo 37 da Constituição. E aqui embaixo, cargo em comissão, livre nomeação, livre exoneração. Tanto faz um quanto o outro, a penalidade é destituição. Não pode confundir, tá, meu povo? Olha, para cada uma situação dessa,
tem um mecanismo certo. Advertência, suspensão e demissão vai se dar para o servidor que está ativo. Cassação da aposentadoria e da disponibilidade, você sabe que é para servidor inativo. E para destituição, a gente vai dizer que é para o cara que está em cargo de chefia, para reduzir. Então você já sabe que essas são um rol de penalidade, o que é? Taxativos. Advertência, suspensão, demissão, cassação, cassação, destituição, destituição. Você já viu em algum lugar que está escrito exoneração? Não, então não é penalidade. Você já viu escrito aqui multa? Então não é penalidade. Vamos ver a natureza jurídica da multa? Olha só, a multa, dificilmente, eu ainda não vi a multa cair perguntando se ela é penalidade nas provas. Porque na verdade ela não é penalidade. Eu vou classificá-la de outra forma. Eu vou classificar a multa até como sendo uma concessão. Olha o que acontece com você. Imagina a seguinte situação hipotética. Imagina se você passa por um PAD, você vai ver que para você ser penalizado com qualquer situação daquela, obrigatoriamente você tem que passar por um PAD. Passou pelo PAD, o PAD resolveu que você vai ficar 30 dias suspenso. Ou seja, você recebeu uma suspensão de 30 dias. O que acontece, Evandro? Suspensão é penalidade? É, amigo, você acabou de ler lá, é a segunda penalidade. Ó, você recebeu uma penalidade administrativa de suspensão. Vai ficar 30 dias em casa e não vai receber nada. Não vai receber nada. O que vai acontecer com você? Simplesmente você não vai trabalhar naqueles 30 dias e não vai receber. Mas a administração pode fazer o seguinte, ela pode te dar uma multa na base de 50% do valor do seu vencimento básico ou da sua remuneração. Você já sabe que o vencimento básico é o básico e a remuneração é mais as gratificações e os adicionais. Então você já sabe que receber uma multa na base do vencimento básico é bem melhor, né, meu povo? Imagine que você ganha uma remuneração de 8 mil. Imagine que você receba, eu vou falar grosso modo, tá? Eu nem sei o cálculo que a administração usa para fazer esse troço. Eu só estou dando uma ideia básica. Imagine que você receba uma multa na base do vencimento básico. Você recebe 4 mil de vencimento básico e a sua remuneração total é 8 mil, aquela aqui. Imagine que você receba uma multa de 50% na base do vencimento básico. Amigo, você receberia naquele mês 8 mil menos a sua multa de 2 mil. Você ia receber 6 mil. Agora, se você receber uma multa na base da sua remuneração, aí você está lascado, né? Ele vai dar 50% aqui. Vai rachar isso aqui, naquele mês você recebe o quê? 4 mil. Então, teoricamente, é melhor você receber uma multa na base do quê? Do vencimento básico. Então, a administração é discricionária, ela pode escolher, ela te dá a multa na base do vencimento básico ou na base da remuneração. Então, a multa, para mim, ela tem natureza de quê? De concessão, ela não é penalidade. Primeiro que ela está no rol, não está apresentada no rol. Segundo que ela está vindo embaixo em observação, dizendo que você pode ser convertida a sua suspensão na multa. Sabendo que se for convertido, você vai ter esse desconto, mas você é obrigado a permanecer na repartição, ou seja, você é obrigado a trabalhar. Para mim é melhor, né? É melhor trabalhar e receber alguma coisa do que não trabalhar e não receber nada. Continuando aí, vamos entrar agora no quadro das penalidades. Vou mostrar para vocês o que é importante você saber das penalidades para fim de acertar a questão em concurso, tá? O que eu fiz aqui foi concatenar mais ou menos uns 20 e poucos artigos num quadro sistemático que é para você acerte. Não precisa ficar lendo a lei nesse ponto, não. Nesse ponto é só você concatenar o que é importante para você. Faz o seguinte, acompanha comigo aí na tela o quadro das penalidades. Advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade, destituição da função de confiança e destituição do cargo em comissão. Coloquei também a previsão legal da advertência. Olha aí, descumprimento dos deveres do artigo 116 e desobediências das proibições do 117, do 1 ao 8 e do 19. Tudo isso aí é advertência, é só sei lá uma lida na lei lá. Na suspensão, você sabe que é desobediência das proibições do artigo 117, tá? Do 17 e 18 e reincidência na pena de advertência. E a demissão, desobediência das proibições do 117, 9 e 16 e do artigo 132. Você vai ter que ir lá na lei dar uma caçada e ver o que gera advertência, o que gera suspensão, o que gera demissão. Coloquei o prazo da prescrição aí, o que é importante você saber? Que a advertência é 180, a suspensão é 2 anos, demissão 5. Coloquei os prazos para recorrer, que é o direito de petição, bem tranquilo. E o prazo para cancelamento da penalidade, que é 3 anos para advertência e 5 anos para suspensão. E vamos ver o que é importante. Evandro, para que você fez aquele quadro? Filho, eu fiz aquele quadro para resumir a tua vida, para deixar a sua vida mais tranquila, mais feliz. Você não ter que ficar lendo aquele monte de artigo de lei e se perder. Olha só.
O que é importante você saber? Eu vou trabalhar nessa fundamentação assim. Advertência, suspensão, demissão e correlatas. Evandro, o que é correlatas? Você sabe que são as duas cassações e as duas destituições que em quase tudo, fora o prazo para recorrer, a gente vai trabalhar ela como se fosse os mesmos prazos da demissão. Tranquilo? Bacana. Olha só. Prazo para prescrição. O que é prescrição? É a perda do poder de punir da administração pública. Na advertência, o prazo de poder de punir dá em 180 dias. Para suspensão, 2 anos. E para demissão, 5 anos. Toma cuidado, tá? A demissão tem 2 prazos prescricionais. 5 anos para as demissões puramente administrativas. Mas vamos supor que você esteja respondendo na esfera administrativa e na esfera criminal. Lá no artigo 132, crimes contra a administração. Ou seja, o mesmo fato que pode gerar sua demissão é o mesmo fato que cometeu um crime. Cara, não vai pelos 5 anos não. Aí nesse caso vai pela prescrição do crime. Vamos supor que o crime lá que você cometeu tem a prescrição de 20 anos. Porra, o prazo da prescrição para o Estado te punir é de 20 anos. Mas penalidades administrativas, a regra é 5 anos, correto? Então, prescrição para advertência 180 dias, suspensão 2 anos, demissão 5 anos. Aí olha só, nós temos um lapso aí. Meu povo, acompanha comigo aqui o exemplo. Imagina que você no ano de 2000 cometa o fato. Cometa um ato, exemplo, negue fé a documento público. Você vai tomar uma falta de advertência. É passivo de advertência. Em 2000 você cometeu o fato. Só que a administração não ficou sabendo. Ela só ficou sabendo em 2002. Ou seja, nós temos 2 lapsos. Primeiro, o cometimento do fato. E 2002, que foi o conhecimento. Opa, vamos apagar aqui e escrever de novo, né? Olha só. Nós temos 2 lapsos. A data do cometimento do fato e do conhecimento do fato pela administração. Ou seja, a gente está em 2 lapsos. Um lapso que você cometeu e outro que a administração tomou conhecimento do fato. O prazo prescricional começa a contar daqui, tá? Do conhecimento do fato. Os 180 dias vai ser contado do conhecimento do fato. Depois, no 181 dias, a administração pede o direito de te punir. Agora tem um detalhe. Você imagina que um dia antes de completar esse prazo, a administração abra o PAD. Amigo, se ela abrir o PAD tem um prazo de 60 mais 60 dias, que você vai ver. Se ela abre o PAD, a administração, quer dizer que interrompe o prazo prescricional, tá? Se no último dia, para prescrever, ela abrir o PAD, pode te punir normalmente, para de contar a prescrição. Então você já sabe que a advertência é 180, suspensão 2 anos, demissão 5 anos. E as correlatas? 5 anos também. Prazo para o cancelamento. Cara, você tem um prazo para cancelar a sua advertência. O prazo é de 3 anos para o cancelamento e o prazo é de 5 anos para suspensão. Qual é o prazo do cancelamento para demissão e correlata? Não tem, amigo. Se você for demitido, não vai cancelar, não. Foi demitido, acabou. Evandro, eu não entendi o que é o cancelamento. Você me explica? Explico. Olha para cá. Imagina essa situação aqui, ó. Imagina que em 2000 você cometa um fato tido como advertência. Tranquilo. Qual o prazo para o cancelamento? Ou seja, para sair da sua ficha. O prazo para sair da sua ficha é 3 anos. Cara, você sabe que depois de 3 anos a sua ficha fica limpa de novo. Mas nesse prazo de 3 anos aqui, você não pode tomar 2 advertências consecutivas. Evandro, olha o que aconteceu. Eu cometi em 2000 um fato tipo como advertência. Em 2001 eu cometi outro fato que na lei, lá, está previsto como advertência também no artigo 116. Eu fugi um dos deveres. O que acontece? Eu vou ficar com 2 advertências? Não. Você teria naturalmente que tomar uma segunda advertência. Mas olha aqui, uma sequência, advertência para advertência, pega essa daqui e automaticamente se transforma em quê? Suspensão, ou seja, reincidência, advertência vira suspensão. Isso você tomou em 2001. Aí olha que legal, chega em 2001, você tomou uma advertência, o que você faz? Amigo, já era, vai começar a contar o prazo aqui pela suspensão, que é o quê? De 5 anos para sair da sua ficha. Depois de 5 anos saem as 2. Terminamos aí o quadro das penalidades. Vamos entrar no quadro das competências. O que eu quero que você coloque na sua cabeça? Que é o que a gente vai trabalhar agora é a competência para punir você. Meu povo, olha, a competência para punir você é o seguinte.
Para você receber uma penalidade, que você sabe que é aquele rol taxativo de 7, obrigatoriamente você tem que passar por um PAD, não tem jeito. Processo Administrativo Disciplinar. Você vai ver que o PAD tem várias características, entre as quais você vai ver que obrigatoriamente você tem que ser garantido o seu direito de ampla defesa, contraditório. Você vai ver como é que funciona a defesa técnica, daqui a pouco eu vou chegar no PAD. Então você já sabe que para receber a penalidade você tem que passar pelo PAD. Amigo, passou pelo PAD, você vai ver que existe uma comissão no PAD que vai fazer a sua investigação. Exemplo, no caso do PAD mesmo, que é genérico, que é específico, você vai ver que você tem uma comissão de 3 servidores estáveis em caráter permanente. Esses 3 servidores, eles vão investigar você, vão instruir, vão fazer um relatório. No relatório, eles vão orientar pela punição. Imagine que eles orientem pela demissão. Cara, olha só, não é nem o PAD que demite você, tampouco a comissão que demite você. Para demitir você, que é para aplicar uma das penalidades, tem que ter o quê? A competência prescrita em lei. De quem é a competência para demitir você? Cara, a competência para demitir você, por exemplo, depende da esfera. Se você estiver na União, que você está regido pelo 8.112, são os 4 PRs. Você vai ver daqui a pouco no quadro. Cara, se você estiver no Poder Executivo, é o Presidente da República. Poder Legislativo é o Presidente das Casas. Poder Judiciário, o Presidente dos Tribunais. E se você estiver no Ministério Público, é o Procurador-Geral da República. Ou seja, PR. 3 presidentes e um procurador. Os 4 PRs são competentes para demitir você. Isso é um esquema didático que você vai gravar na tua cabeça. Agora, para a gente entender aí o quadro das competências, acompanha comigo aí o quadro que eu elaborei para você, que é para encurtar o seu caminho até a aprovação. Acompanha comigo aí. Eu coloquei do seu lado direito as penalidades, eu inverti elas. Você viu que agora eu inverti? Ó, demissão, cassação da aposentadoria e cassação da disponibilidade. Quem é competente para demitir você no caso da demissão e das cassações? Amigo, depende de onde você esteja, né? Olha aí, se você estiver no poder executivo, é o Presidente da República. Poder Legislativo, Presidente das Casas. Tribunal, se você estiver no Poder Judiciário, Presidente dos Tribunais. E se você estiver no Ministério Público, Procurador-Geral da República. Suspensão por mais de 30 dias. A lei não diz especificadamente quem é que vai demitir, quem é que vai suspender você por suspensão por mais de 30 dias. Ela só diz assim, autoridades inferiores às mencionadas acima. Vamos dar um exemplo. Se você estiver no Poder Executivo, por exemplo, ligado diretamente ao Departamento de Polícia Federal, por exemplo, quem é competente para demitir você? Você já sabe que é o Presidente da República. Quem é a autoridade imediatamente inferior ao presidente no caso do seu órgão? É o ministro da Justiça. Por isso que ele não diz ali quem é. Ele só diz que é a autoridade inferior a mencionados acima. Suspensão até 30 dias. Pelo chefe da repartição e outras autoridades ou na forma do regulamento ou regimento. Destituição de cargo em comissão. Ali é pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma do regulamento ou regimento, ou pela autoridade que houver feito a nomeação, ou no caso, que são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Essa daí são as formatações que eu dei para você. Então, o que é importante você saber? O importante você saber é que no quadro da competência, o PAD não demite você. Tranquilo? A comissão de 3 servidores, ela não é competente para demitir. Competente para demitir você são esses aí que a própria lei traz. Por exemplo, o PAD é instruído 60 mais 60 dias e a comissão solta um relatório e diz, ó, eu oriento pela demissão. Cara, você vai pegar a demissão e vai ver quem na lei é competente para demitir. Ah, é o presidente. É ele que assina a sua demissão. Tranquilo? Bacana. Vamos trabalhar agora o esquema do PAD, ou seja, vamos trabalhar o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Olha só. O PAD está previsto em 2 lugares. O primeiro lugar que o PAD está previsto é chamado o PAD genérico, né? Ele está previsto na Lei 8.112 de 90. E ele pode estar previsto também na Lei 9.784 de 99. Aqui é o processo administrativo no âmbito federal e aqui ele está previsto dentro da 8.112 de 90. Vamos trabalhar o PAD dentro da 8.112 de 90. O PAD, o nome Processo Administrativo Disciplinar, ele é um termo genérico que comporta 3 espécies. Sindicância, processo administrativo disciplinar e processo sumário. Cada um com suas determinações. A sindicância é chamado mais simples. PAD, mais complexo. E o processo sumário é aquele que é classificado como mais célere, ou seja, o mais rápido. Por que isso? Você vai ver que existem competências determinadas para cada uma dessas situações. Evandro, competência determinada? Sim, competência. Por exemplo, a sindicância,
Ela é competente, de acordo com o quadro que eu vou te mostrar, para penalidades que vai de advertência até suspensão por até 30 dias. Você vai ver que existem as competências do PAD. Por exemplo, o PAD é para demissão, as cassações, destituições, suspensão por mais de 30 dias. E o processo sumário você tem 3 situações descritas e determinadas que eu vou dar agora. Isso aqui foi um resumo para você entender que o PAD se divide entre sindicância, PAD e processo sumário. Mas Evandro, tem PAD aqui, processo administrativo disciplinar e processo administrativo disciplinar sim. Aqui é o termo genérico, aqui é um termo específico. Vamos fazer o seguinte, eu fiz um quadro para vocês, para concatenar a ideia de vocês, para que vocês não se percam na prova. Acompanha comigo aí na tela o quadro do PAD. Eu falei para você que o PAD se divide entre sindicância, PAD e processo sumário. Bem, o que é competente na sindicância? É competente a sindicância para pegar você com advertência e suspensão até 30 dias. Você sabe que a advertência é só por escrito, suspensão até 30 dias. Do PAD pode sair, da sindicância pode sair 3 coisas. Arquivamento, aplicação da penalidade, ou então, se por exemplo, iniciou a sindicância e viu que não era passível de advertência, nem suspensão até 30 dias. Era passível, por exemplo, de demissão, estará-se o PAD. Aí o PAD, qualquer penalidade, sendo obrigatória a instrução do PAD nos seguintes casos: suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação da aposentadoria e da disponibilidade e destituição da função de confiança. Processo sumário. Cara, o processo sumário só cabe uma coisa, só demissão no processo sumário. E ele só cabe para 3 coisas: abandono de cargo, demissão, só cabe a demissão para 3 situações: abandono de cargo, inassiduidade habitual e acumulação ilegal de cargo público. Cara, nós temos as comissões aí embaixo, bem tranquilo, tá? Comissão da sindicância, caráter transitório, comissão do PAD é as CIPAs permanentes e o processo sumário também é transitório. 1, 2 ou 3 servidores na sindicância, 3 servidores no PAD, 2 servidores no processo sumário. Prazo da sindicância, 30 mais 30, PAD 60 mais 60, processo sumário 30 mais 15 e coloquei as fases: instauração, inquérito e julgamento, instrução, defesa e relatório. Tranquilo, é só para ter entendimento. Depois que você viu o quadro, que é para você gravar para chegar na prova, vamos ver alguns detalhezinhos, tá? Bem importante. Bem, eu falei para vocês que existe a sindicância, eu falei para vocês que existe o PAD e eu falei para vocês que existe o processo sumário. Olha só, o que é importante você saber? Primeira coisa, vamos direto para o processo sumário, vamos de trás para frente. O que é abandono de cargo? Abandono de cargo é quando você fica mais de 30 dias consecutivos sem aparecer no serviço. Abandono de cargo. Inassiduidade habitual. O que é inassiduidade habitual? Quando você fica 60 dias, mais de 60 dias, faltando interpolado no prazo de 12 meses. O que é isso? Interpolado. Quer dizer que, por exemplo, você ficou... Janeiro você faltou 10 dias, fevereiro você faltou 20 dias, papapá, chegou até dezembro que você faltou 10 dias. E nesse lapso aqui você faltou várias vezes. Se nesse prazo de 12 meses, somando, você teve 60 dias não consecutivos de falta injustificada, amigo, abre um processo sumário, você pode ser demitido por inassiduidade habitual. Toma cuidado para na prova não inverter os conceitos, correto? E outra... acumulação ilegal de cargo público. Processo sumário também gera demissão. Evandro, quais são as formas de acumulação ilegal de cargo público? Você tem que saber a acumulação legal. Você pode acumular 2 de professor, 1 de professor com técnico científico ou 2 profissionais da área de saúde. Ou um cargo, emprego ou função com outro de vereador. Fora isso, dá processo sumário, demissão, é o mais célere porque o prazo é de 30 mais 15 dias. PAD, sindicância. Olha que legal. Imagina que instaurou uma sindicância. E você estava, a princípio, sendo passível de uma advertência. No meio da sindicância, que você sabe que o prazo é de 30 mais 30, no meio da sindicância viu que na verdade não era advertência. Você cometeu uma falta passível de quê? De demissão. O que faz? Amigo, tranca a sindicância e passa para o PAD, porque é competente para te demitir é o PAD. Agora vamos inverter. Abriu alguma coisa pensando que você ia ser demitido. No meio do caminho viu que era simples advertência. Faz o quê? Tranca o PAD e abre a sindicância? Pune aqui. Porque quem pode mais, pode menos. Meu povo, abriu
um PAD pensando que era qualquer coisa. Por exemplo, pensando que ia suspender você por mais de 30 dias. Amigo, não interessa o que sair daqui. Se daqui sair arquivamento ou sair uma penalidade de advertência, pune você aqui. Aí, Evandro, viu que era, por exemplo, na assiduidade habitual, já tinha aberto o PAD. Amigo, demite você aqui. O PAD pode tudo, sendo que se identificar especificamente as competências da sindicante e as competências do processo sumário, você abre a sua competência. Mas abriu o PAD, viu que era um, que era outro, pode punir no PAD, porque o PAD pune em qualquer penalidade. Então, meu povo, nós temos aí as competências, nós temos o prazo, temos as comissões e temos as fases. Tranquilo. O quadro que está aí na sua tela vai suprir você sobremaneira. Isso aqui são as competências do PAD. Vamos falar alguns detalhes do PAD, tá? Pessoal, para fechar o PAD, processo administrativo disciplinar, duas coisas são importantes. Primeiro é a garantia de ampla defesa. Primeiro que ampla defesa é um princípio constitucional implícito do artigo 37 da Constituição. Amigo, e dentro da ampla defesa está previsto contraditório. Então, se te cercear o direito de ampla defesa, o PAD tem que ser anulado. Defesa técnica, interessante a defesa técnica. Nós temos duas súmulas. Nós temos a súmula 343 do STJ. Essa daqui você vai dizer que ela está sem eficácia. Por quê? Porque ela dizia que a falta de defesa técnica do processo administrativo disciplinar, ou seja, a falta de advogado, anularia o PAD. Essa não existe mais. O que está valendo, essa está sem eficácia, tá? O que está valendo da defesa técnica, ou seja, a obrigatoriedade, por exemplo, de advogado no PAD, cara, a súmula vinculante número 5 do STF, que é a que está valendo, diz o seguinte: que a falta de defesa técnica não anula o PAD. Ou seja, você não precisa de advogado no PAD, não. Não tem necessidade. Aí, Evandro, respondi um PAD, fui demitido, mas não me garantiram um advogado. Amigo, você está demitido da mesma forma e o PAD é legal. Porque você pode ter defensor no PAD? Pode. Pode ser até outro servidor. Pode ter advogado também? Pode. Mas não é obrigatório para que anule o seu PAD. Olha só. Passei por um PAD, não me garantiram o direito de advogado, não me falaram nada e eu também não quis advogado. O PAD é legal? É legal. Porque o STF diz que não há obrigatoriedade, para ser legal o PAD, de que tenha a obrigação de você ter um advogado no PAD. Falta de defesa técnica é um advogado, não anula o PAD. Falta de advogado, não anula o PAD. É mais ou menos isso que a súmula vinculante número 5 fala para você. Tranquilo? Então matamos aí tudo que tinha que falar do PAD, falamos os quadros das penalidades, quadro das competências, quadro do PAD e terminamos aí uma fase importante na 8.112 de 90. Fica com Deus, tudo de bom para você e na sequência a gente vai ver outros detalhes. Estudar sempre é importante. Um abraço e Deus é Pai, hein? Não esqueça não. Até a próxima aula. Um abraço.